Easy. Bom dia, Vander Guedes. Bom dia, Maria, ouvintes. Hoje a Nutri chegou muito feliz aqui porque eu cheguei e o Vander estava comendo um pão com ovo, gente. Pãozinho com ovo, tá vendo? Que chique. Olha só que mudança. Antes ele comia pão com manteiga, tá, gente? Então a gente vai construindo aqui até postei, ele evoluindo. Você viu? Não Tá tem vendo? mais um bombonzinho aqui, tem só uma aguinha, olha. Que legal. E olha, é o que você falou, né? E como pode uma nutricionista influenciar aí, né, a vida das pessoas para melhorar, né, Sim. Thaís? É tão importante isso, né? Sim, melhora a disposição, melhora em relação à parte até da saciedade, o rendimento também, porque muito às vezes do cansaço, falta de disposição é por conta da alimentação. Ou às vezes a pessoa tem uma alimentação muito legal, tem uma variedade de alimentos, a absorção dela não tá legal, tá com alguma desbiose, que seria tipo uma diarreia, ou tá tendo algum problema de digestão, não tá digerindo bem, ou toma aqueles omeprazóis da vida, os óis, para digestão que modifica o ácido do nosso estômago e a absorção não é legal. Então, às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu como super bem. Não deve ser isso. Por isso a importância dos exames de sangue. Até ontem eu estava fazendo uma reposição de vitaminas, daí todo mundo uma paciente falou assim, nossa, se a Nutri está repondo, imagina eu que não como nada certo. E às vezes a gente come super bem e não imagina como é que está nosso organismo, né? Até mesmo absorção, né? Exatamente. Até mesmo em relação à parte do ferro para as mulheres, que tem uma menstruação prolongada. Se você tem um fluxo muito grande, isso pode dar deficiência de ferro, sim. E às vezes precisa repor e as pessoas nem imaginam. Essa foi uma das indicações do meu ginecologista, porque eu tinha uma menstruação muito intensa, um fluxo muito grande, muitos dias. E aí tinha falta de vitamina B12, B6, ferro, constantemente. E isso causava até um princípio de uma anemia. Então... E aí, não só repor, mas também optei em colocar o DIU, que a gente já teve essa conversa aqui, para estabilizar, para não ter mesmo essa perda realmente muito grande. A gente precisa ter esse cuidado. Até mesmo, gente, quando vocês forem fazer exame de sangue, se atentar no período menstrual, se você for mulher. Porque o que acontece? As dosagens, você precisa falar isso para o seu médico. Ele tem que perguntar isso para você. Quando que foi sua menstruação, para ver se está no período de ovulação, se está no período pós a menstruação. Porque o que acontece? Isso influencia tanto no valor dos hormônios e principalmente nas vitaminas do complexo B, ferro e ferritina. Se você fez logo depois que você ficou menstruada, eles podem dar uma baixa, sim. Então, você precisa falar, olha, eu fiquei menstruada e fiz logo em seguida. Porque dá interferência. Às vezes você acha que está com deficiência, porém é o período que você está. Então, a mulher tem que ter todo o cuidado, até na época que ela vai fazer exame de sangue. Precisa ser falado para realmente dar o valor exato, né? Porque dependendo do ciclo da mulher, os hormônios influenciam, cortisol, estradiol, testosterona, tudo isso muda. Então, às vezes, uma dosagem não está tão ruim, dependendo do ciclo que você está. E sempre comentar também os medicamentos que são utilizados, porque todo medicamento pode interferir, né? Exatamente. Eu que uso o remédio da tireoide, por exemplo, que eu estava conversando com a Gigi aqui, que ela também usa, qualquer medicamento, se você não informa, ele pode dar uma alteração ali significativa. Sim, daí às vezes a pessoa fica com vergonha, não quer contar que usa o medicamento, daí não fala nem pro médico, porque ele daí não sabe, não fala nem no exame, daí chega assim, nossa, mas daí deu, né, essa alteração, por que será? Daí ele começa a diagnosticar outra coisa e tratar, sendo que é o efeito colateral do remédio. Tem alguns remédios que aumentam o colesterol, gordura no fígado, aumenta essa parte de resistência à insulina quando está fazendo uso. Alguns outros que têm açúcar na composição, às vezes pode aumentar em relação à glicose, e nada mais é que o medicamento que ela está tomando. Então a gente tem que ter esse cuidado e sempre informar qualquer coisa que a gente esteja tomando para o médico ou para a pessoa na hora que você for fazer o exame. Pois é. Olha, a gente, a não ser que você já estava chegando, já começou a chegar um monte de perguntas. E a gente já começa com outro assunto, né, mano? Aqui só fica com a cara assim, ó. A gente ia começar para falar de intolerância alimentar. A gente está tentando falar sobre intolerância há um mês já. Mas aí já chegaram, já mandaram pergunta. Né? Aí a gente vai falar hoje o tema intolerância alimentar, mas vamos aproveitar, porque eu acho que tem pergunta que ficou da semana passada. Sim. E é claro, a gente tá aqui... Muitas dúvidas dos nossos ouvintes, então eu já vou começar a soltar aqui pra Thaís ir respondendo e depois a gente poder entrar no tema de hoje. Oiê, bom dia! Bom dia! Bom dia, Vander, bom dia, Maria, bom dia, Thaís. Eu gostaria de fazer uma pergunta.
A minha mãe, ela tem inchado bastante por conta do calor, né? E eu gostaria de saber se existe alguma alimentação ou um chá que ela pudesse tomar para desinchar. E ela tem também bastante retenção de líquido. Se teria alguma coisa que ela pudesse fazer para melhora dessa situação. Bom dia para todos vocês, uma ótima terça-feira. É Jéssica de Taubaté. A Jéssica Pires, de Taubaté. Jéssica, obrigado pela participação, viu? Oi, Jéssica, bom dia. Então, vamos lá. A retenção de líquido realmente, às vezes, dá muita dor, às vezes, na perna, por conta dessa retenção, dependendo do trabalho. Então, é melhorar a ingestão de água, consumir a quantidade de água ideal, principalmente nesse tempo que está mais quente, mais seco, calcular seu peso por 0,40. Eu sei que, às vezes, todo mundo brinca e fala assim, mas deu 4 litros, 3. Realmente é isso, gente. Precisa tomar ao longo do dia. Ao longo do dia, isso. E aí, o que você pode fazer? Existem chás anti-inflamatórios sensacionais que ajudam a gente a desinchar, que é o chá de cúrcuma, o chá de gengibre, o chá verde, além dele ser antioxidante, ele ajuda nesse processo anti-inflamatório, ajuda... Chá ou pode utilizar cúrcuma, essas coisas na alimentação? Então, para desinchar tem que ser o chá. Tem que ser o chá. Só utilizar a quantidade que você precisa utilizar dele para realmente ter um efeito ia ser muito grande para você consumir. Até quantas pessoas falam assim, eu uso, porque a gente sabe que o orégano é bactericida, o mel é bactericida, a cúrcuma é anti-inflamatório. Só que quanto disso eu preciso para realmente ele ter ação no nosso corpo, né, nessa função? Então a gente precisa em grandes doses. Então é quando a gente faz a suplementação desses ativos, ou a gente faz chá ou tintura, porque o chá e a tintura a gente consegue ter uma maior concentração dessa substância. Então a gente pode usar o hibisco, pode usar o chá verde, o chá de cavalinha também ajuda a gente a desinchar, chá de alecrim, chá de salsa. Cúrcuma e gengibre são os campeões, né? Às vezes as pessoas ficam com medo do gengibre porque acham que aumenta a pressão. Gente, o chá de gengibre não aumenta a pressão, já falei aqui. Então, o chá de gengibre, ele, por exemplo, eu já tomei, assim, e eu sinto que ele dá um suador na gente, normal. Então, o que acontece? Ele não vai aumentar em relação a sua temperatura para você ter uma pressão alta, porém ele aumenta a parte metabólica, então dá essa sensação de que subiu a temperatura. Nossa, a pessoa que tem pressão alta fala, agora eu vou infartar, né? Porque eu tomei, só que não, ele aumenta melhora a passagem do sangue nos vasos sanguíneos, porque ele meio que deixa o vaso mais dilatado, então melhora essa circulação. Então ele dá essa falsa, como se ele estivesse aumentando a temperatura, só que não. Ele melhora assim a metabolização e acelera esse metabolismo, mas ele não aumenta a temperatura a ponto da pessoa passar mal, que pelo contrário, até ajuda essa pessoa que tem essa dificuldade em relação à parte de pressão alta. Que legal, olha aí o gengibre, né? Eu sempre tomo um chazinho de gengibre. Teve um período que eu senti que eu tava com um pouco mais de retenção de líquido. Eu não costumo ter, mas teve um período que eu senti que tava um pouco mais inchado, pé inchado. Achei até estranho. Comecei a tomar todos os dias suco de abacaxi, água de coco e gengibre. Diariamente tomava um copão, assim. E eu senti muita diferença. Sim. O abacaxi, ele é bem legal, que ele tem uma enzima digestiva. Então, as pessoas sempre falam assim, nossa, mas por que no suco detox, né? Tem a couve, tem o abacaxi, tem gengibre. Porque são alimentos que realmente ajudam. É lógico, gente, que não dá pra comer uma feijoada e tomar um suco verde ou tomar um chá. Que não vai continuar inchado. Vai adiantar. Mas eles ajudam sim. O abacaxi tem a bromelina, que é uma enzima que ajuda na absorção de proteínas. Então, quando a pessoa realmente come algo a mais e fala assim, vou chupar o abacaxi para melhorar a digestão, realmente ajuda. Ele ajuda sim por conta da enzima do abacaxi. Ele não vai te emagrecer, não é que você não vai engordar com aquilo. Mas vai melhorar a sua digestão, vai ser melhor. Olha aí. Tem mais uma pergunta aqui, a Graciele. Oi, bom dia, Graciele. Bom dia, amados de minha alma. Tudo bem? Bom dia, Vando. Ótima semana. Hoje estou de bem com a vida, tudo certo. Só queria uma dúvida com a Nutri. Eu treino, não é mentira, né? Voltei a treinar às 5 da manhã. Vou para academia às 5 horas da manhã. E como o quarto da minha mãe é próximo da cozinha, eu não gosto de ficar fazendo barulho para acordar ela. Então, eu tenho ido em jejum.
Ontem me deu um pouco de dor de cabeça, eu comecei a comentar com uma colega e ela falou que é pelo fato de eu estar em jejum. Porque eu tô achando que jejum eu tô arrasando. Mas ela falou que para músculo, jejum não é legal. Pode tirar dúvida para mim? Obrigada, Nutri. Bom dia, ótima semana. Bom dia! Vamos lá. O jejum intermitente que as pessoas fazem, eles não vai fazer com que, se você for treinar em jejum, você perca mais gordura. E dependendo do que você come, pode interferir ou não em relação à parte do músculo. Vou te explicar o que acontece. O pré-treino, comer antes de treinar, nem sempre é o que o seu corpo vai utilizar para você ter energia nesse treino. Como você treina 5 horas da manhã, o que vai demandar a sua energia do seu treino é o que você comeu no seu jantar. Então, é caprichar ali no jantar, ter uma fonte de proteína, de carboidrato, ter as fibras, que também vão fazer com que essa digestão não seja tão rápida e muito absorvida. E você consegue ter os nutrientes dessa última alimentação. Então, o que acontece? Essa dor de cabeça pode ser por conta da falta de hidratação. Às vezes a gente acorda, a gente tem a necessidade de se hidratar. Que é sempre eu falo para vocês, consumir uma média de 500 a 600 ml de água em jejum. O seu corpo ficou um período sem água. Ali você dormiu 6, 7 horas sem tomar água. Então, que não é o ideal, a pessoa tem que ter o hábito de consumir água. Então, essa dor de cabeça provavelmente seja por conta dessa falta de ingestão de água. A não ser que você não coma o suficiente à noite. Aí pode realmente estar fazendo deficiência no seu treino. Mas um treino em jejum de 1 hora, 1h30, não tem problema, desde que você tenha feito uma refeição no dia anterior que tenha todos os nutrientes. Então, você não vai perder massa muscular. Agora, se você falar para mim, Thaís, eu treino 2 horas, 3 horas, aí realmente você precisa comer intercalado, não uma grande quantidade. Uma banana já vai te dar energia o suficiente. Agora, se você estiver sentindo fome, cansaço, não tendo rendimento, aí precisa rever e realmente colocar alguma coisa para você comer. Fora isso, vai ser seu jantar que vai demandar na sua energia para você treinar. Beleza, obrigado, viu, Gra? Beijo grande pra você. Eu vou rapidinho pro intervalo aqui, no próximo bloco a gente volta. Os ouvintes continuam mandando mensagem aqui e a gente vai falar de intolerância alimentar hoje pra você aqui, junto com a nossa Nutri, Thaís Villalta. Bom dia! Vista cansada de trabalhar no computador, dificuldade para ler legendas.